Eu dou as boas-vindas às pessoas interessadas em conversar sobre questões sexuais. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, atendo pessoas com queixas sexuais, em psicoterapia, casais em psicoterapia. Eu venho aqui conversar sobre algumas coisas que nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, estamos sempre atentos, porque as questões de sexualidade são muito amplas. E um dos assuntos que volta e meia permeiam as discussões de nossos clientes e dos casais é a questão de que homens procuram prostitutas. Homens procuram prostitutas? Sim. Mas perguntam, principalmente as mulheres, por que os homens procuram prostitutas? A resposta, ela tem um lado simples e tem um outro lado muito mais complexo e muito mais abrangente. Os homens vão dizer que procuram prostitutas porque sim. Como assim? Essa é uma resposta infantil. Pois é. A procura de uma prostituta para fazer sexo, a procura de uma mulher profissional de sexo para fazer sexo, a procura de uma mulher que se disponha a ter atividades sexuais em troca monetária, financeira, dinheiro ou algum outro benefício, é algo que muitos homens se acostumaram a buscar e reconheceram nesta atitude algumas coisas que nós vamos conversar. Sempre se fala na nossa cultura que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Bem, talvez não seja exatamente assim, mas é uma profissão que, sim, sempre existiu. Existiam culturas, historicamente, onde existiam também as prostituições, as prostitutas, dentro de espaços religiosos, com finalidades religiosas ou como forma de angariar dinheiro para um templo, para um deus, para uma comunidade religiosa. Atualmente, o que nós temos no Brasil são locais, nichos de prostituição específicos. Claro que todos já ouviram falar das casas de massagens. Esses são alguns dos lugares. As boates, onde tem atividades sexuais e prostituição, esse é outro local. As casas de prostituição de todos os tipos, desde casas de tolerância em alguns locais, em algumas cidades, ou as zonas de prostituição, que nas cidades menores são várias casas afastadas do núcleo principal residencial das cidades. Em todo caso, vejam que estamos falando que na nossa cultura a prostituição não é apenas tolerada. Inclusive, vocês devem saber ou deveriam saber que no Brasil a prostituição ela não é ilegal. Uma pessoa pode se prostituir. Inclusive, consta a prostituição como uma das profissões catalogadas oficialmente junto do Ministério do Trabalho, onde essa pessoa pode pagar o INSS, a Previdência Social, e se aposentar por tempo de serviço. Ora, se a prostituição não é ilegal, então ela pode acontecer. Qual é o problema disso? Então agora vamos entender como é que se mantém a prostituição. A prostituição feita por homens buscando mulheres tem características específicas. Vejam só. Os homens, na nossa cultura, eles nascem com algumas regras específicas sobre a história do sexo. Todo homem, já com 10 anos de idade, mesmo que nem saiba verbalizar isso, já sabe que tem que saber. Já sabe que, em verdade, caramba, ele tem que fazer sexo, ele tem que saber fazer sexo para ensinar uma futura esposa que preferencialmente não sabe fazer sexo. Pois é, como é que nós vamos ensinar alguém se não sabemos fazer? Essa é uma das primeiras pressões que um homem sofre
vivencia, geralmente já na adolescência, onde ele precisa se precaver do não saber. E o que ele precisa fazer? Encontrar alguém que saiba. Essas pressões sociais, elas existem e elas produzem essa necessidade dos homens saberem realizar, saberem ter sexo, ter conhecimento, mas o conhecimento, ele é físico, ele é corporal. Então, se esse homem sabe disso e ele vai pagar uma prostituta, pagar uma mulher para fazer sexo, ele vai pagar uma mulher que ele já pressupõe e que a cultura, o meio social, pressupõe que essa mulher saiba como fazer sexo, ele tem um alívio. Pois é, acabamos de falar de que a procura de uma prostituta serve para evitar pressões. A procura de uma prostituta serve para que esse homem aprenda a fazer sexo para ensinar uma mulher que ainda não sabe fazer sexo. Essa pressuposição, ela é muitas vezes complicada, porque isso implica que esse local, o local da prostituta, a prostituta é um local seguro. Esses homens vão se sentir assim, isentos de expectativas. Ah, ela não espera que eu saiba, porque afinal de contas eu estou pagando a ela que sabe fazer para me ensinar. Também isso implica que ele vai chegar nesse contato sexual, ele não precisa se exibir, ele não precisa fazer demonstrações de que sabe tudo. Ele não precisa de habilidades, ele não precisa ser resiliente e capaz. Mesmo assim, saibam vocês que a maior parte dos homens ainda assim vai sentir que precisaria fazer demonstrações. Aliás, se aquela mulher que faz sexo com tantos homens, que é tão experiente, contar a esse homem que a procura que ele é ótimo, que ele é maravilhoso, que ele sabe fazer sexo, que ele sabe dar prazer para uma mulher, ele vai sair dali cheio de glórias. E muitos homens também procuram prostitutas com essa finalidade, ou seja, é um local seguro, onde ele vai ser notado pelas habilidades que ele gostaria de ter, que ele supõe que ele teria, e agora essa mulher, essa PhD, essa especialista, lhe conferiu um diploma de que ele sabe fazer. Pois é, muitos homens são facilmente enganados com essa forma de expressão. Pois é. Então, uma das coisas que provoca que os homens procurem uma prostituta é o aprendizado possível, é desenvolver novas habilidades, é sentir-se seguro. Para essas duas coisas, e sentir-se seguro para experienciar uma atividade sexual, e se ela jogar confetes nele, se ela o elogiar, ele vai se sentir o homem que ele pressupõe que precisa ser. Essas são as pressões sociais. Sermos homens nesta cultura implica sabermos fazer sexo. Uau! Essas são as idealizações de uma sexualidade heteronormativa que é imposta sobre os homens, que é imposta numa identidade de gênero, numa identidade de sermos masculinos, de sermos homens. Então, esse discurso social, essa regra social, essa lei não descrita, não falada, não clarificada, ela produz homens que buscam, então, desempenhos sexuais específicos. Pois é, isso implica que a nossa cultura reproduz e mantém a obrigação desses homens terem esses desempenhos sexuais. Verdade. São desempenhos simbólicos? Sim e não. Eles têm que vivenciar isso. Não necessariamente sempre. Mas saibam que nós homens que temos dificuldades sexuais, na maior parte das vezes, vamos procurar ajuda, tratamento com médicos, com psicólogos, com terapeutas sexuais, porque não estamos tendo o desempenho que nós pressupomos sejam exigidos de nós. Esses desempenhos implicam em sermos mais homens. Isso também se aplica a homens homossexuais, porque esses homens também se exigem desempenho como pressupõe que a identidade sexual masculina é exigida na nossa cultura.
É interessante que todos esses desempenhos, essas exigências, elas ocorrem em todas as conversas que nós temos e mantemos durante o nosso dia a dia, com os nossos amigos, com as nossas amigas, nas situações sociais, nas piadas que contamos ou ouvimos, das quais rimos. Às vezes até se pode perceber que existe uma risada histérica. Isso, amedrontada, porque é assim que eu tenho que agir. Isso é verdade. Então, assim, pagar para sexo implica uma série de coisas. Caramba, afeta as nossas identidades masculinas. Nossa identidade de cunho sexual, na verdade, as nossas expressões culturais, a nossa intimidade, as formas pelas quais nos expressamos, o que nós consumimos no dia a dia, como nos vestimos, como nos portamos, como nos mostramos imbrocháveis. Pois é, são identidades sociais que implicam como somos percebidos e como nós nos percebemos. E temos que fazer escândalos sociais. Escândalos, eu quero dizer, temos que nos apresentar constantemente com essa identidade para configurar a nossa autopercepção, de podermos olhar no espelho e dizermos: ufa, eu sou isso, eu sou aquele homem pressuposto que a nossa cultura exige. Então, pagar por sexo, na cultura atual, na nossa cultura no Brasil, pode ser uma parte central das nossas identidades masculinas, mas também gera conflitos nas nossas identidades. Temos que ter discursos que defendem a nossa masculinidade e que isso faz com que também usemos o pagar por sexo como uma forma de confirmarmos as nossas identidades. E essa construção da identidade é cotidiana. Nós pagamos por sexo, ou pelo menos pensamos na possibilidade de pagar por sexo, ou consideramos a possibilidade de pagar por sexo. E é interessante que isso nos mantém masculinos, com a sensação, com a autopercepção de sermos masculinos. Mas não é só isso. O contexto social, o contexto cultural, se faz e se repete através da mídia, das nossas conversas, e mantém esse mecanismo de que pagar por sexo se torna e ainda é importante. Veja, normalmente nós temos as pesquisas nos nossos campos de investigação científico, separando, né, os homens assim. Bom, tem os homens que pagam por sexo e os homens que nunca pagaram por sexo. Mas algumas pesquisas têm mostrado o seguinte: aqueles homens que pagaram por sexo uma vez na vida, eles fizeram a tentativa, o ensaio e até se confirmaram na situação de identidade masculina nessa cultura pelo pagamento por sexo naquela oportunidade. Mas eles são mais parecidos com os homens que não pagam por sexo. Os homens que pagam por sexo frequentemente, eles estão se exigindo e mantendo um mecanismo constante, onde o prazer sexual é a confirmação e o pagamento para ele mesmo de que ele está fazendo a coisa certa e como é maravilhoso esse sexo. Pois é, ainda precisamos compreender muito mais nessas diferenças e nessas motivações. Mas vocês já começaram a perceber que a motivação é que naquela situação eu não vou ser exigido, eu mando, eu posso dizer o que eu quero, como eu quero, eu posso desenvolver habilidades, mas normalmente aqueles que frequentemente, constantemente continuam pagando por sexo, o que eles fazem é restringir e repetir atos e práticas sexuais sem precisar discutir mais. Afinal de contas, a negociação foi simples e fácil. Eu quero tal coisa, tá aqui o dinheiro. E num relacionamento afetivo, aí na rua, encontrando alguém num barzinho, num relacionamento social, numa festa, esse homem vai ter que aprender a negociar, e negociar habilidades talvez não seja a maior facilidade desse homem. Talvez ele não tenha habilidades sociais, habilidades de comunicação para negociação de como os relacionamentos sexuais poderiam ser obtidos ou como ele pode desejar algo e negociar com a outra pessoa e aprender a
superar e sobreviver com a frustração de não ter atendido a uma necessidade dele. É mais fácil pagar pelo sexo? Para alguns vai ser. A motivação é muito individualizada e existem subgrupos interessantes para estudarmos, compreendermos. Homens procuram sexo pago por motivações pessoais, por limitações pessoais e por uma facilitação que a nossa cultura impõe aos homens. Seja homem. E ser homem, muitas vezes, é também usar a prostituição, porque isso faz com que ele se perceba homem e possa se contar homem aos seus amigos. Continuamos a conversar com isso em outras oportunidades? Essas novas pesquisas nas quais eu baseei essa conversa com vocês estão aí colocadas na descrição da nossa conversa de hoje. Precisando de ajuda? Veja, procure o Instituto Paulista de Sexualidade. Nós somos uma clínica especializada em discussão e questões de sexualidade e ajudamos as pessoas a superarem suas dificuldades sexuais, individualmente ou em casal. Até mais.